Seja bem-vindo ao nosso vídeo. Nós estamos aqui com mais um vídeo para terminar o conteúdo do nosso primeiro grupo do WhatsApp. Para quem está chegando agora e não está participando do nosso grupo, esse vídeo segue uma série de 4 vídeos, né? E eu falo um pouquinho sobre a estrutura da web para a gente entender como funcionam as linguagens de HTML, CSS, servidor web, linguagem server-side. E nesse vídeo em específico vamos falar para que serve um banco de dados, né? E para quem está no grupo do nosso WhatsApp, esse é o último vídeo que a gente vai ter nesse grupo, e vamos terminar esse conteúdo já para subir para o próximo grupo para a gente começar a fazer o projeto, né? Colocar a mão na massa em um projeto de desenvolvimento. Já temos 2 grupos que estão desenvolvendo um projeto de PDV, um ponto de venda, né? E o outro grupo desenvolvendo um projeto analítico, ou seja, basicamente vai analisar os dados de tráfego do seu site, né? O projeto vai ser o mais comum, né? O Google Analítico, e a gente está com um projetinho um projeto de estudante, né? A gente não quer se tornar um concorrente da Google, né? Mas o projeto é para questões de estudo, aprender a colocar a mão na massa, e a gente está fazendo um sistema analítico para fazer a contagem de visitantes de outro site, fazer a análise de tamanhos de telas que vão ser usadas para acessar o site, enfim. A ideia do projeto é basicamente isso. E aqui nesse vídeo agora a gente vai começar a falar sobre a importância do banco de dados, né? E para quem está chegando no vídeo agora que não participa do nosso grupo, pode deixar aí no comentário se quiser participar. O nosso grupo vai ter conteúdo, tem projeto, tem bastante coisa aí para você aprender e sair preparado para o mercado. Tem uns grupos ali que eu até já subimos uma VPS para poder fazer o processo de deploy. Outro grupo que optou por hospedagem compartilhada, a gente criou uma conta na hospedagem compartilhada para colocar o projeto em prática. E vamos que vamos para esse vídeo aqui. Não deixa de deixar aí o curtir, o like aí, compartilha, e qualquer dúvida no comentário aí a gente vai respondendo. Então, para esse vídeo aqui, a gente vai começar a falar sobre armazenamento de dados no seu site. Ou seja, no vídeo anterior eu dei o exemplo das linguagens server-side e utilizei a aplicação dessa linguagem em cima de um exemplo de calculadora, que eu estou vendo muita gente fazendo calculadora na web, né? E aí eu peguei o exemplo dessa calculadora. E nesse vídeo eu vou aproveitar esse mesmo exemplo. Então esse vídeo aqui, a gente vai falar sobre armazenamento de dados para uma aplicação, um sistema, um site que oferece uma calculadora para o seu usuário, né, para o seu visitante. Então, o que esse armazenamento de dados vai fazer? Ele vai guardar informações do seu usuário. Seguindo o exemplo da calculadora, por exemplo, o usuário do seu site, o visitante, vai entrar na sua calculadora e vai lá fazer uma soma de uma planilha de 50 linhas. E essa planilha aí de 50 linhas, ele vai ter que somar uma por uma, né? Não tem jeito, não tem outro jeito, né? E aí no final ele vai ter uma soma total. E essa soma total vai estar na tal calculadora, mas se ele sair do seu site, essa soma vai se perder. Então ele vai ter que anotar em um papel, vai ter que tirar um print da tela, não sei qual é o método que ele vai usar, mas a sua calculadora, a partir do momento que fechar a tela, essa conta vai se perder. Se ele não anotou, ele vai ter que fazer tudo de novo. Esse armazenamento de dados vai possibilitar que esse usuário ele entre no seu site, faça essa conta, pode ter um botão salvar, pode salvar automaticamente, mas ele vai salvar essa conta que ele fez. Então ele pode, de noite, ali, final do expediente, fez a conta, guardou ali, armazenou, fechou o seu site, foi para casa, dormiu, descansou, voltou para o trabalho. Pode ser que ele seja um contador, né? Aí ele voltou para o trabalho, precisa entregar esse resultado, ele entra no seu site,
a sua calculadora e ver lá o histórico e tá a conta que ele fez no dia anterior, ou a soma total, e ele pode ir lá trabalhar com esse dado sem precisar fazer essa conta toda novamente, ou precisar anotar em um papel ou qualquer coisa. Então, essa é a finalidade do armazenamento de dados no seu site. Fora também que ele pode querer, tem gente que opta por, hoje a gente vê muitos sistemas, né, com tema claro e tema escuro, e tem gente que opta por tema claro, tem gente que opta por tema escuro, e você pode fazer isso na sua calculadora também. E com esse armazenamento de dados, o usuário pode ir lá configurar, eu quero uma calculadora tema claro, e aí toda vez que ele abrir essa página, ele vai abrir uma calculadora com o tema claro. E quando o usuário que escolher o tema escuro abrir essa mesma página, vai abrir com o tema escuro. E se você fizer isso com armazenamento de dados, considerando que você possa colocar uma paleta de umas 20 opções, né? Calculadora verde, amarela, azul, branca, preta, lilás e tal. Se você não usa o armazenamento de dados, se você vai fazer uma página para cada calculadora, no momento que tu achar um erro ou precisar fazer uma alteração, você vai ter que fazer em 20 páginas e não somente em uma. Então isso vai demandar um trabalho maior para você. Tá? Então vamos lá, voltando aqui. O que são os dados? Os dados eu acabei de explicar, né? São as informações que você vai guardar do seu usuário, cliente, né? Desde o usuário e senha de login até o contas que, vamos dizer assim, armazenado em cache, né? Você armazena no banco de dados e para o cliente fica como se estivesse armazenado em cache. Você pode as configurações, né? O usuário escolhe ali se a calculadora vai ser uma calculadora simples, científica, a cor da calculadora, e aí quando ele entra no seu site de novo, essas configurações já vão estar salvas, né? Não vai precisar de configurar tudo de novo. Enfim, isso são dados, são N possibilidades, tá? Então, nessa apresentação veremos um pouco sobre o que são dados, entenderemos como configurar os servidores para armazenar esses dados, e entenderemos como isso pode fazer a diferença no nosso projeto. A diferença eu já falei bastante sobre como vai ser com o armazenamento de dados e sem o armazenamento de dados, né? Então vamos aqui para o próximo slide. Os dados são informações do usuário, configurações personalizadas, etc., como eu falei, né? Até você pode, mesmo um site que você precisar gravar as informações, como cookie, como usuário e senha, venda, no caso do PDV, ele vai ter que gravar as vendas, os pedidos. Um site e-commerce, por exemplo, quando o cliente entra, ele não conclui a venda, mas ele faz um pedido, isso fica armazenado no banco de dados, e a partir do momento que ele, ou mesmo que ele nem volte no site, ou volte uma segunda vez, o carrinho dele vai ficar ali disponível e vai vir aquela mensagem, né? A sua venda ainda está disponível, deseja concluí-la? Ou mesmo ele não volte para o site, pode mandar um e-mail para ele. Vimos aqui que você tentou fazer tal venda, deseja continuar a sua venda? Temos alguma promoção. Seguindo o exemplo da calculadora, vai armazenar o dado ali. Essa tua calculadora ela pode integrar com um sistema PDV, por exemplo. O sistema PDV ali é um ponto de venda. O que mais vai ter é a conta de somar, né? Para somar a quantidade de produtos, a quantidade total da compra, o troco, e a tua calculadora pode fazer essa integração, armazenando os dados ali da soma, do troco e de tudo mais, de todo o histórico. Então essas são basicamente as informações que a gente pode armazenar, mas o limite é a sua criatividade. Então, seguindo na parte mais técnica, né, a gente vai incrementar a estrutura do nosso servidor, ou seja, a gente em um primeiro momento, a gente falou sobre o navegador que vai ser instalado na máquina do usuário, mas isso a gente não vai participar. O usuário simplesmente vai instalar o sistema operacional com o navegador e vai querer
vai optar se ele quer instalar um novo navegador ou não e vai usar esse navegador para se comunicar com o nosso servidor web. Em cima do nosso servidor web, a gente colocou aqui as linguagens server-side, vão atuar junto com o nosso servidor web, né? Elas vão ser instaladas em cima do nosso servidor web, né? Não sobrescrevendo o nosso servidor web, mas sim vai trabalhar em cima do servidor web e vai trabalhar em conjunto com o servidor web, né? E essa linguagem server-side, ela também vai conectar o nosso projeto ao banco de dados. Então, assim, aqui a gente falando que a linguagem server-side que vai se encarregar de fazer o CRUD, ou seja, ela vai armazenar esse dado, inserir esse dado no banco, ela vai consultar esse dado no banco, né? Vai te trazer essa informação que foi armazenada para você ver, né? Vai atualizar essa informação no banco, né? Caso você tenha armazenado a informação errada, você pode atualizar. E ela vai deletar essa informação no banco caso essa informação não seja mais relevante. Pode ser que essa informação não tenha mais necessidade de ficar no banco de dados. E uma informação não vai fazer diferença. Mas quando você tiver um banco grande, pode ser que milhões de informações estejam ali apenas sujando o teu banco. E aí vai fazer toda a diferença deletar essas informações. E agora que a gente já tem o servidor com o servidor web e a linguagem de server-side, né? A gente vai partir para o servidor de banco de dados. A gente vai instalar na mesma máquina um servidor de banco de dados e esse servidor de banco de dados vai armazenar todas as informações e a gente pode ir fazendo as consultas. Então, na mesma máquina, né, no mesmo servidor, a gente instalou um servidor web, a gente instalou uma linguagem server-side e a gente estamos instalando agora um banco de dados. Isso no mesmo servidor. Então a estrutura vai ficar no mesmo servidor, não é obrigatório, né? Mas agora para questões de estudo, né? A gente está começando, o investimento é pouco, né? Não dá para investir milhões, né? Então a gente usa a mesma máquina para tudo, né? Para front, para back, para homologação, para produção, para teste, para tudo. É sempre a mesma máquina. Então a gente pode fazer essa instalação toda na mesma máquina, tá? E aqui é o grupo, né, que a gente tem do WhatsApp, que a gente vai finalizar a apresentação aqui. Não finalizar a apresentação, né, mas o grupo do WhatsApp onde vocês podem participar para ver isso tudo. Eu vou partir agora para o código aqui para vocês poderem ter uma ideia. Existem diversas ferramentas para ajudar a consultar no banco. Nesse momento eu quero... A intenção do vídeo é fazer você entender como o banco de dados funciona, por que ele existe e qual o benefício de ter ele no seu site, né? Que às vezes a gente entra na web, eu quero fazer um site, aprende HTML e CSS. E aí você aprende HTML e CSS. E aí você aprende HTML e CSS e vai lá para o trampo, lá, jogar teu currículo lá. E aí o cara começa a falar um monte de coisa. Não, precisamos fazer um deploy, uma dump, precisamos atualizar o servidor e tal, e aí você só está lá no HTML e CSS. Então vamos lá. Aqui eu fiz a conexão aqui com o banco de dados, eu já tenho o banco de dados instalado, e aqui eu já tenho minhas tabelas. E eu posso usar essas tabelas aqui para poder... deixa eu usar uma tabela aqui. Esse aqui eu conectei a um banco de dados, né? Na verdade, desculpa, esse aqui é um banco de dados. E eu conectei aqui a uma tabela, a um banco de dados, e vou exibir minhas tabelas. E essas aqui são as tabelas que eu tenho aqui nesse banco de dados. No mesmo computador, eu posso instalar diversos bancos de dados. Eu posso estar trampando aí em 5, 6 projetos. Um projeto não tem nada a ver com o outro. Eu posso instalar 5, 6 bancos de dados aqui, ou um projeto pode ser que ele tenha mais de um banco de dados. Eu instalo outro banco de dados. Pode ser que eu vai lá, de repente uma empresa de hospedagem compartilhada te contrate, né? Essa empresa de hospedagem compartilhada, ela vai ter um banco de dados para cada usuário.
Se você precisar gerenciar, né, esses bancos de dados, claro que você não vai mexer nos dados do usuário, mas você vai precisar gerenciar a manutenção no servidor de banco de dados. E aí você vai ter diversos bancos de dados, um banco de dados ou mais de bancos de dados para cada usuário. O Hosting é um exemplo, né? Você cria uma conta lá na Hosting e aí você, sem querer fazer propaganda, né? Mas você entra lá na Hosting, faz a sua conta, cria a sua conta lá na Hosting e você cria o seu banco de dados. Você pode criar 5, 6 bancos de dados, mas o servidor lá não tem só 5, 6 bancos de dados. Tem milhões de usuários, cada usuário com pelo menos um banco de dados. Então vai ter milhões ali de banco de dados. E aí selecionei aqui a tabela. Para cada tabela que eu usar, vou selecionar aqui. Para cada tabela que eu selecionar, ele vai me trazer informações aqui dos campos da tabela. Aqui, esse daqui não é a melhor forma de visualização. Esse aqui você tem ferramentas muito melhores para visualizar essas informações, como o DBIV, MySQL Workbench, enfim, o PHPMyAdmin, que é muito utilizado. Enfim, tem N ferramentas que vão te dar uma visualização muito melhor. Porém, quando você for conectar com a sua linguagem server-side, você não vai conectar a um DBIV, a um Workbench ou qualquer outro gerenciador de bancos de dados. Você vai colocar essa query aqui, ó, lá no seu código. E aí o seu código vai trazer essa consulta. E é assim que vai funcionar. Por isso, como a gente está aprendendo, eu trouxe vocês para o mais básico aqui, né, para ver como é que tudo funciona e ver que a estrutura, quando você vai trabalhar com uma linguagem, você não instala um VS Code no seu servidor. Você não vai ter um servidor Windows 11 com VS Code onde você vai trabalhar. Você vai usar o seu Windows 11 com o seu VS Code para facilitar o seu desenvolvimento. Porém, essa ferramenta é muito pesada para você colocar em um servidor. Não é que o servidor não vai aguentar essa sua ferramenta, o VS Code e o Windows 11. É porque quando a gente fala em servidor, a gente fala de milhões de processamento ao mesmo tempo e não tem necessidade de ficar utilizando ferramentas que o VS Code tem disponíveis, que são próprias para quem está desenvolvendo. Então aqui é um diferencial. Mas vou deixar vocês com esse último conteúdo aí. O grupo, quem quiser participar, que ainda não faz parte do grupo, coloca aí no comentário, né, para poder participar. E quem está participando, esse é o último vídeo aí para a gente poder fechar o conteúdo desse grupo e para ir para o próximo grupo, que é onde a gente vai começar a desenvolver os projetos. Espero que tenham gostado do vídeo, dicas, comentários, informações, dúvidas, sugestões, pode deixar aí no comentário. Curte, compartilha. Até o próximo vídeo.